O milagre que mudou a vida de Lucas. Lucas tinha 32 anos quando descobriu que sua filha, Sofia, de apenas 5 anos, estava com uma doença rara nos rins. Os médicos disseram que ela precisaria de um transplante urgente, mas a lista de espera era longa, e o custo do tratamento particular era impossível para um pai que mal conseguia pagar o aluguel. As noites se tornaram uma tortura. Ele orava, mas sentia que suas palavras não passavam do teto. Até que um dia, exausto, sentou-se no banco de uma praça e chorou como nunca. Foi ali que conheceu o irmão João, um homem simples, vestido com uma camisa social branca e calça preta, que se aproximou com um sorriso tranquilo. "O senhor parece estar passando por uma prova difícil", disse ele, sentando-se ao lado de Lucas. "Se quiser, podemos orar juntos." Lucas olhou para aquele estranho com desconfiança, mas algo em seu rosto transmitia paz. Aceitou o convite, e João orou com uma fé que Lucas nunca havia visto. Depois, convidou-o para uma reunião na Congregação Cristã no Brasil, uma igreja que, segundo ele, Deus usa para fazer milagres. No domingo seguinte, Lucas entrou na pequena sala de cultos da CCB, nervoso. Não havia instrumentos, nem coros ensaiados. Apenas irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, cantando hinos a capela, com vozes que pareciam sair do coração. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e postura serena, dirigia a reunião com uma Bíblia na mão. Quando chegou a hora dos testemunhos, vários irmãos se levantaram para contar como Deus os havia livrado de enfermidades, dívidas e até da morte. Lucas sentiu algo diferente ali. Não era emoção barata, nem promessas vazias. Era uma fé quietinha, mas firme, como uma rocha. Na hora da oração, o ancião pediu que todos se ajoelhassem. Lucas, com lágrimas nos olhos, pediu a Deus que salvasse sua filha. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um clamor de um pai desesperado. E, pela primeira vez, sentiu que alguém o ouvia. Na semana seguinte, Lucas voltou. E na outra também. Aprendeu os hinos, participou da Santa Ceia, ouvindo o ancião explicar que aquele pão e aquele vinho eram símbolos do sacrifício de Cristo. Um dia, depois do culto, o irmão João lhe perguntou: "Você já pensou em ser batizado?" "Eu?" Lucas hesitou. "Não sei se estou pronto." "Ninguém está pronto", sorriu João. "É Deus quem nos prepara." E assim, numa tarde de sábado, Lucas desceu às águas do batismo, confessando seus pecados e entregando sua vida a Cristo. Quando saiu da água, sentiu um peso sair de seu peito. Não era magia. Era paz. 3 semanas depois, enquanto Lucas orava com os irmãos na igreja, o telefone tocou. Era o hospital. Um rim compatível havia sido encontrado para Sofia. O transplante foi marcado para daí a 2 dias. Os médicos disseram que era um milagre. Um órgão daquele tipo, na hora certa, sem complicações, era raro. Mas Lucas sabia que não era sorte. Era Deus respondendo às orações daqueles irmãos que, humildemente, se ajoelhavam todos os domingos, sem alarde, apenas crendo. Hoje, Sofia está saudável. Lucas é um membro ativo da CCB, sempre pronto a ajudar quem chega com o coração quebrado. Ele aprendeu que os milagres não são apenas coisas grandiosas que acontecem de repente. Às vezes, são respostas silenciosas, dadas por um Deus que ouve até o suspiro mais fraco de seus filhos. E a lição que ele mais repete é esta: Deus não muda as coisas só porque a gente quer. Ele muda quando a gente confia. E na congregação cristã, eu aprendi a confiar. No mesmo ano em que Sofia recebeu o transplante, uma irmã chamada Marisa começou a frequentar a igreja. Ela chegava sempre com os olhos inchados de tanto chorar, as mãos trêmulas e um peso tão grande no peito que parecia não conseguir nem respirar direito. Seu filho, o Pedro, de apenas 7 anos, havia sido diagnosticado com uma doença rara no sangue. Os médicos falavam em tratamentos experimentais, em chances remotas, em palavras que soavam como sentenças. Marisa não tinha para onde correr. Já havia esgotado todas as possibilidades: hospitais públicos lotados, filas intermináveis, remédios que faziam mais mal do que bem. Até que, certa tarde, enquanto esperava o ônibus para mais uma consulta desanimadora, uma senhora de voz calma se aproximou dela. Era a irmã Clara, uma das mais antigas da congregação. "Minha filha,
você parece carregar o mundo nas costas, disse ela, colocando a mão no ombro de Marisa. Por que não vem conosco hoje à noite? Lá, a gente ora, e Deus escuta. Marisa não tinha forças nem para discutir. Aceitou o convite mais por cansaço do que por fé. Mas naquela noite, quando entrou na igreja e sentiu o calor daqueles irmãos cantando com tanta convicção, algo dentro dela se mexeu. Não eram palavras bonitas ou promessas vazias. Era algo real, algo que ela não conseguia explicar, mas que fazia seu coração apertado dar uma pequena trégua. Os irmãos oraram por Pedro. Não foi uma oração rápida, daquelas que a gente faz por obrigação. Foi uma oração de joelhos no chão, com lágrimas, com mãos levantadas, com pessoas que nem conheciam Marisa, mas que pediam a Deus como se o menino fosse filho delas também. E no final, o pastor olhou nos olhos dela e disse: Não desista agora. Deus já está trabalhando. Os dias seguintes não foram fáceis. Pedro continuou fraco, as contas do hospital não paravam de chegar, e Marisa, em muitos momentos, sentia a fé balançar. Mas toda vez que isso acontecia, um irmão ligava. Ou uma irmã aparecia na porta de sua casa com uma cesta de comida. Ou alguém deixava um bilhete no banco da igreja: Marisa, não esqueça, Deus é fiel. Até que, 3 meses depois, um médico que nunca havia atendido Pedro apareceu no hospital. Ele era especialista justamente naquela doença rara e tinha chegado de outro estado para um congresso. Ao examinar o menino, ficou surpreso. Como é que ninguém tentou esse tratamento antes? Perguntou, folheando o prontuário. É simples, mas efetivo. Vamos começar hoje mesmo. Marisa não conseguia acreditar. O tratamento era acessível, os resultados vieram rápido, e em poucas semanas, Pedro já corria pelo corredor do hospital, brincando como qualquer criança. Os médicos chamavam de coincidência médica. Mas Marisa sabia. Ela tinha visto aquelas mãos unidas em oração. Tinha sentido a paz que só vem quando Deus entra na história. Hoje, Pedro tem 10 anos e sonha em ser pastor. Marisa é uma das irmãs mais ativas da congregação, sempre com um abraço apertado e um testemunho na ponta da língua para quem chega desanimado. Ela costuma dizer: Eu entrei na igreja procurando um milagre para o meu filho. Mas Deus me deu muito mais, Ele me deu uma família. Uma família que não desiste, que ora, que acredita. E isso, minha gente, não tem preço. E assim, como Lucas e Sofia, Marisa aprendeu que na congregação cristã, os milagres não são só curas ou soluções imediatas. Às vezes, são portas que se abrem quando a gente menos espera, são pessoas que Deus coloca no caminho, são respostas que chegam no tempo certo, não no nosso tempo, mas no tempo dele. Porque fé não é só pedir. É confiar. E lá, entre aqueles irmãos, a confiança nunca falta. Na mesma semana em que Marisa compartilhava seu testemunho, um jovem chamado Tiago entrou pela primeira vez na Universal. Ele não era daqueles que chegam com a fé estampada no rosto. Pelo contrário, seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, as mãos tremiam e o coração pesava como chumbo. Tiago tinha acabado de perder o emprego, a namorada o deixou e, para piorar, recebeu um diagnóstico médico que parecia uma sentença, uma doença rara nos rins, que os médicos disseram não ter cura. Ele entrou arrastando os pés, quase como se fosse só mais um lugar para se esconder da dor. Mas assim que cruzou a porta, sentiu algo diferente. Não eram só as vozes unidas em oração, nem o som dos hinos que pareciam abraçar a alma. Era o olhar da irmã que lhe ofereceu um copo d'água com um sorriso sincero, era o pastor que, sem nem saber seu nome, colocou a mão em seu ombro e disse: Filho, Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele tem um propósito. Tiago não acreditava em milagres. Ou pelo menos, não acreditava mais. Mas naquela noite, quando o pastor fez a oração pela cura dos enfermos, ele sentiu uma paz tão grande que suas lágrimas pararam sozinhas. Não foi uma luz do céu, nem uma voz trovejando. Foi uma certeza que tinha no peito: aqui, eu não estou sozinho. Nos dias seguintes, Tiago voltou. Não por obrigação, mas porque algo dentro dele havia mudado. Os irmãos o abraçavam sem julgar, as irmãs oravam por ele com uma fé que contagiava. O pastor o incluiu no grupo de jovens e, pouco a pouco, Tiago começou a sorrir de novo.
Até que, em uma terça-feira de jejum, durante um culto de libertação, ele sentiu uma dor forte nas costas, como se algo estivesse se mexendo dentro dele. Assustado, foi correndo para o hospital. Os exames, que antes mostravam os rins cheios de lesões, agora estavam limpos. O médico, incrédulo, pediu para repetir os testes. O resultado foi o mesmo, sem sinal da doença. Os especialistas não tinham explicação. Mas Tiago tinha. Naquele domingo, ele subiu ao púlpito com o laudo médico na mão e a voz embargada. Não precisou dizer muita coisa. As lágrimas nos olhos de quem o ouvia já falavam por ele. Eu vim aqui procurando uma solução. Mas Deus me deu uma vida nova. Não é só o meu corpo que foi curado, é a minha alma. E assim, como Lucas, Sofia e Marisa, Tiago descobriu que na Universal os milagres não são apenas histórias de outrora. São realidades que acontecem quando a fé encontra a obediência, quando o desespero se rende à esperança e quando Deus, em sua misericórdia, decide escrever um novo capítulo na vida daqueles que confiam nele. Porque ali, entre aqueles bancos, não se aprende só a pedir. Aprende-se a agradecer. E a cada testemunho, a cada vida transformada, a igreja se enche de uma certeza: Deus ainda faz milagres. E Ele não faz acepção de pessoas. Naquela mesma noite, enquanto Tiago ainda compartilhava seu testemunho com lágrimas nos olhos, uma mulher chamada Ana sentada nos fundos da igreja apertava com força um lenço entre os dedos. Ela havia chegado ali arrastada pela irmã, depois de meses se recusando a sair de casa. A depressão a havia engolido como um mar escuro, e os remédios já não faziam efeito. Não adianta mais, ela repetia para si mesma, enquanto olhava para o chão, como se o peso do mundo a impedisse de levantar a cabeça. Mas algo na voz de Tiago a fez erguer os olhos. Não eram apenas as palavras, mas a convicção com que ele falava. Era como se cada sílaba carregasse uma luz que ela não via há muito tempo. Quando o pastor fez o chamado para quem precisava de um milagre, Ana sentiu o coração bater mais forte. Sua irmã, percebendo a hesitação, segurou sua mão e sussurrou: Vai, irmã. Deus está te esperando. Com pernas trêmulas, Ana se levantou. Cada passo até o altar parecia uma batalha, mas quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar, foi como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Ela não soube explicar depois, mas sentiu algo se quebrar dentro dela. Não foi um alívio instantâneo, mas uma certeza inabalável: você não está sozinha. Nos dias seguintes, Ana voltou à igreja. Não porque a irmã a obrigasse, mas porque algo dentro dela havia mudado. As noites de choro deram lugar a manhãs de oração. Os pensamentos que antes a sufocavam começaram a perder força, como se uma mão invisível os afastasse um a um. Em uma quarta-feira, durante a corrente de libertação, ela sentiu o peso sair de vez. Não foi um grito, não foi um choro, foi um suspiro profundo, como se finalmente pudesse respirar depois de anos debaixo d'água. Quando subiu para dar seu testemunho, 2 semanas depois, Ana não tinha mais os olhos inchados de quem chorou a noite toda. Seu rosto brilhava. Eu vim aqui achando que Deus tinha me esquecido, ela disse, segurando o microfone com mãos que já não tremiam. Mas Ele só estava me esperando aqui. Não foi o pastor, não foram as palavras, foi o Espírito Santo que me tocou. E hoje, eu não sou mais a mesma. Enquanto ela falava, uma jovem chamada Beatriz, que estava na igreja pela primeira vez, não conseguia tirar os olhos dela. Beatriz tinha chegado ali depois de descobrir uma doença rara no filho de apenas 3 anos. Os médicos disseram que não havia cura, que era questão de tempo. Ela veio à Universal porque uma vizinha insistiu: lá, Deus opera o impossível. E foi ali, ouvindo Ana, que Beatriz sentiu uma faísca de esperança. Quando o pastor anunciou que iria ungir as crianças doentes na próxima reunião, ela não pensou 2 vezes. No domingo seguinte, levou o pequeno Miguel no colo, com o coração apertado, mas decidida. Durante a oração, o menino, que mal conseguia se mover sozinho, de repente esticou os bracinhos para o alto, como se quisesse tocar algo invisível. Beatriz sentiu o corpo tremer. Naquela noite, Miguel dormiu sem dor pela primeira vez em meses. Os exames que vieram depois deixaram os médicos boquiabertos. Isso não tem explicação médica, disseram. Mas Beatriz sabia. Ela voltou à igreja com o laudo nas mãos e o filho pulando ao seu lado, saudável, como se nunca tivesse estado doente.
Deus não só curou meu filho, ela chorou no altar. Ele me deu de volta a minha fé. Eu achava que ele tinha me abandonado, mas estava só me preparando para ver sua glória. E assim, como um rio que não para de fluir, os milagres continuavam. Não eram coincidências, não eram sorte. Eram respostas a uma fé que não desiste, a uma igreja que não deixa ninguém desamparado. Porque na Universal, não se trata apenas de vir buscar uma bênção, trata-se de encontrar um Deus que nunca desistiu de você. E Ele ainda está escrevendo histórias. Talvez a próxima seja a sua. Naquele mesmo domingo, enquanto Beatriz ainda enxugava as lágrimas de gratidão no altar, uma mulher chamada Marisa entrou pela porta dos fundos da igreja, quase arrastando os pés. Seu rosto estava marcado pelo cansaço e pela dor. Há 3 anos, ela carregava um diagnóstico que os médicos chamavam de a sentença, fibromialgia em estágio avançado, com dores que pareciam fogo percorrendo cada músculo do seu corpo. Remédios fortes já não faziam efeito, e as noites eram uma tortura de insônia e desesperança. Já tentei de tudo, ela murmurava para si mesma, enquanto se sentava no último banco, como se quisesse passar despercebida. Mas Deus não deixa ninguém no canto. Enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, Marisa sentiu algo diferente, uma paz que não vinha dos analgésicos, mas de dentro. Quando o apelo foi feito, ela hesitou. Será que é para mim? Pensou. Mas então lembrou das palavras de Beatriz, que havia acabado de testificar: Deus não desistiu de você. Com lágrimas nos olhos, ela se levantou e foi até a frente, mal conseguindo se ajoelhar. As mãos do pastor se apoiaram em sua cabeça, e a oração foi simples, mas poderosa: Senhor, toca neste corpo. Onde os médicos disseram que não tem jeito, o Senhor faz o impossível. Marisa sentiu um calor estranho percorrer suas costas, como se mãos invisíveis estivessem desatando nós que a aprisionavam há anos. De repente, uma dor aguda como uma última resistência e então, silêncio. Um silêncio tão profundo que ela abriu os olhos assustada. Levou as mãos ao rosto, depois às pernas, e se levantou sem gemer, sem mancar. O corpo leve, como se tivesse acordado de um pesadelo longo demais. Os irmãos ao redor começaram a louvar, e Marisa, sem acreditar, começou a pular. Não dói. Não dói mais. Ela correu para o banheiro da igreja, olhou no espelho e viu uma mulher que não reconhecia, os olhos brilhantes, a postura ereta, os lábios tremendo não de dor, mas de alegria. Quando voltou para o salão, o pastor sorriu. Agora você sabe, o que o homem chama de incurável, para Deus é só mais uma oportunidade de mostrar seu poder. Marisa não saiu da igreja daquele dia sem antes escrever seu testemunho no livro de milagres. E, como Beatriz, voltou na semana seguinte, desta vez, não arrastando os pés, mas dançando. Trouxe a filha, que há anos via a mãe se consumir em sofrimento, e a menina, de apenas 12 anos, chorou ao ver a mãe abraçá-la sem fazer uma careta de dor. Mãe, você tá curada mesmo? Marisa a apertou contra o peito e sussurrou: Deus não só me curou, filha. Ele me deu uma vida nova. E assim, como ondas que se sucedem no mar, os milagres não paravam. Cada história de cura, de restauração, de vidas ressuscitadas, era como um grito ao mundo: Deus está aqui, e Ele não mudou. Não importava se a pessoa chegava arrasada, com o coração em pedaços ou o corpo doente na Universal, ela encontrava algo que o mundo não podia oferecer: um Deus que não apenas ouve, mas age. Que não apenas consola, mas transforma. Porque milagre não é só o corpo sarado ou a doença desaparecer. Milagre é o pai que volta para casa depois de anos no vício, é a mãe que consegue pagar as contas quando tudo indicava falência, é o jovem que larga as drogas depois de uma noite de oração. É a esperança renascendo onde só havia cinzas. E se você está lendo isso hoje, saiba, sua história não terminou. Talvez você tenha orado tanto que já não tem mais palavras. Talvez tenha chorado tanto que acha que as lágrimas secaram. Mas Deus não se cansou. Ele está apenas esperando você dar mais um passo, chegar até Ele, como Beatriz, como Marisa, como tantos outros que descobriram que, na Universal, não há caso perdido. Há só vitórias sendo escritas, uma a uma. Porque o Deus que fez o sol nascer hoje é o mesmo que abre prisões, quebra cadeias e escreve finais felizes. E Ele está de braços abertos, esperando por você. A próxima história de milagre pode começar agora. Basta você dizer: eu creio.
Era uma tarde de quarta-feira na Universal da Rua Augusta, em São Paulo. O sol batia forte nas calçadas cheias de gente apressada, mas dentro do templo, o ar era diferente e leve, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. No fundo do salão, sentada na última fileira, uma mulher chamava a atenção. Não pela roupa simples nem pelo cabelo desalinhado, mas pelos olhos. Olhos que pareciam carregar o peso de anos de luta, de noites em claro, de portas batendo na cara. Seu nome era Ana Clara, e ela havia chegado ali como último recurso. 3 meses antes, os médicos tinham dado o veredito: sua filha não vai andar nunca mais. Um acidente de carro tinha deixado a pequena Sofia, de apenas 7 anos, com lesões graves na coluna. Os exames mostravam danos irreversíveis. Os especialistas falavam em cadeira de rodas para o resto da vida. Ana Clara ouviu tudo em silêncio, mas dentro dela, algo se quebrou. Ela não chorou na hora. Só assentiu, agarrou a mão da filha e prometeu: vou trazer você para casa. E você vai andar de novo. Começou então uma peregrinação por hospitais, clínicas de reabilitação, terapeutas. Gasto todo o dinheiro que tinha, vende coisas da casa, pede emprestado. Sofia fazia fisioterapia todos os dias, mas os progressos eram quase imperceptíveis. Até que uma vizinha, dona de um pequeno mercadinho, lhe falou com voz firme: minha filha, você já tentou a Universal? Lá, Deus opera o impossível. Ana Clara não era de igreja. Nunca tinha pisado em uma. Mas naquela tarde, com a filha nos braços e o coração apertado, ela entrou. Não sabia o que esperar. Talvez um sermão, talvez umas palavras de conforto. Mas o que encontrou foi diferente. Assim que o pastor começou a orar, algo mudou no ar. Não era só a música, não eram só as palavras. Era como se uma corrente de fé tomasse conta do lugar. Ana Clara sentiu as lágrimas descerem sem controle. Não eram lágrimas de dor, mas de algo que ela não conseguia explicar, uma mistura de esperança e certeza. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para se levantarem, ela se ergueu, ainda com Sofia no colo. Senhor, eu não sei orar direito. Não sei nem por onde começar. Mas eu creio que o Senhor pode curar minha filha, ela sussurrou, com a voz embargada. E então, algo inesperado aconteceu. Sofia, que até então mal conseguia mexer os dedinhos das mãos, de repente apertou o braço da mãe. Fraco, mas apertou. Ana Clara sentiu o coração disparar. Minha filha, você sentiu? Sofia não respondeu com palavras. Mas quando o pastor impôs as mãos sobre ela e declarou: em nome de Jesus, levante-se e ande, algo dentro daquela criança reagiu. Primeiro foi um tremor nas pernas. Depois, um movimento quase imperceptível nos pés. A plateia começou a murmurar, alguns choravam. Ana Clara, com as mãos trêmulas, colocou Sofia devagar no chão. A menina balançou, tentou se firmar, e então, diante dos olhos incrédulos de todos, deu um passo. Depois outro. E outro. O templo explodiu em gritos de alegria. Ana Clara caiu de joelhos, não de dor, mas de gratidão. Sofia, agora de pé, correu para os braços da mãe, rindo como só uma criança que acabou de ganhar o mundo de volta sabe rir. Hoje, Sofia não só anda como dança. E Ana Clara? Agora ela está sempre na igreja, não como quem busca um milagre, mas como quem já o recebeu e quer ver outros receberem também. Eu cheguei lá sem fé, só com desespero. Mas Deus não olha para isso. Ele olha para o coração. E quando a gente dá um passo, ele corre para nos encontrar, ela conta, com os olhos brilhando. E é assim que acontece. Não é magia, não é sorte. É Deus agindo quando a gente menos espera, mas sempre no momento certo. Talvez você esteja lendo isso hoje pensando: mas o meu caso é pior. Meu problema não tem solução. Mas se Ana Clara pudesse te olhar nos olhos agora, ela diria: eu também achei que não tinha jeito. Até o dia em que eu decidi acreditar. Porque na Universal, não é sobre o tamanho do problema. É sobre o tamanho da fé. E quando a gente solta o eu não consigo e agarra o tudo posso em aquele que me fortalece, os milagres começam a acontecer. Às vezes silenciosos, como uma porta que se abre depois de anos batendo.
às vezes estrondosos, como uma criança que se levanta de uma cadeira de rodas. Deus não mudou. Ele ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia, transforma água em vinho, abre mar, ressuscita sonhos. E o melhor de tudo, ele não faz acepção de pessoas. Não importa seu passado, seus erros, suas dúvidas. O que importa é você estar disposto a dar esse passo. Talvez hoje seja o seu dia. Talvez essa seja a hora em que tudo muda. Basta você chegar. Basta você crer. O resto, Deus faz. E então, aconteceu. Foi num domingo qualquer, entre louvores e lágrimas, que ela sentiu algo diferente. Não foi um raio, nem uma voz do céu, foi uma certeza quietinha no peito, como se Deus sussurrasse: agora. A mulher que há anos carregava o diagnóstico de incurável levantou-se do banco, deixou a bengala cair e, tremendo, deu os primeiros passos sozinha. Não foi perfeito. Não foi instantâneo. Mas foi real. O médico depois chamaria de a remissão inexplicável. Ela sabia, era um milagre com nome de fé. Ao seu lado, um homem que perderá tudo: emprego, família, esperança, abriu um envelope com as mãos trêmulas, uma proposta de trabalho, assinada na hora, por alguém que só apareceu na igreja aquele dia. Coincidência? Não para quem acredita que Deus escreve reta nas linhas tortas da vida. Porque o milagre não é só o fim feliz. É o processo de soltar o medo e agarrar a promessa. É perceber que, enquanto respiramos, Deus ainda está no negócio de fazer o impossível mesmo quando a gente desiste dele, ele não desiste da gente. A lição. A fé não é sobre ter todas as respostas, mas confiar em quem as tem. Não é sobre merecer, mas sobre receber como a criança que estende as mãos ao Pai, sabendo que será sustentada. Hoje pode ser o seu dia. Não porque você é perfeito, mas porque ele é fiel. Não porque o problema sumiu, mas porque, no meio dele, você encontrou aquele que é maior. Chegue. Creia. E então, veja o que Deus faz com um coração disposto. Coração amarelo.